Olá para você, muito boa tarde. Está começando agora o BMC Stock com os destaques do mercado financeiro no meio do dia. Então você vai conferir agora os destaques de hoje do programa. Hapvida confirma a aquisição do Grupo HB Saúde de São José do Rio Preto, em São Paulo. CAD emite parecer aprovando, sem restrições, a aquisição de ações da BRF pela Marfrig. Evergrande perde prazo de pagamento de ativos e China acende novo sinal de alerta. Tudo isso e muito mais agora no BMC Stock. E eu começo o programa trazendo aqui a minha companheira de bancada de todas as tardes, Hanna Beltrão, que traz agora os nossos convidados. Boa tarde para você, Hanna. Boa tarde, Dani. Sextou, né? Sextou. Por aqui. Vamos sextar, trazer muita informação aqui no nosso BMC Stock, que tem hoje a presença, né, virtual do Felipe Leão Freitas, especialista em renda variável da Valor Investimentos, além, é claro, dos gráficos do Alex André, que hoje vai falar do mercado asiático e os impactos que a Evergrande, né, tá trazendo aqui no Brasil, né, Dani? É isso aí, Hanna. Bom, a gente vai começar então com os números do mercado financeiro nesse momento. A gente vê que o Ibovespa está caindo agora 0,81% aos 113.138 pontos. E os papéis aqui, vamos ver como é que está nesse momento. A gente tem aqui separado, tem a Petrobras aqui com alta, 0,45%, o PetroRio está subindo bem, 5,29%, a JBS subindo 1,15%, Petri 3, 0,65%, Suzano 0,02%, BID11 está subindo também 4,32%, Minerva subindo 3,29%, Braskem 1,31%, Cyrela 0,31%. Vamos para a parte aqui dos negativos. Vale, que está com menos 1,15% nesse momento, e tá o Unibanco 0,87%, o AB3 caindo aqui 1,44%, Embraer 1,17%, Usiminas 2,16%, Magazine Luiza 2,39%, Açaí 1,20%, CSN caindo 2,56%, Suzano 0,23%, o que mais que a gente tem para cá? Vamos para cá, Klabin com queda de 1,42%, Via caindo 2,68%, Amer 3, Americanas SA, menos 4,37%, Lojas Americanas caindo 3%, Azul 0,11%, TOTUS 2,53%. Que mais que a gente tem aqui? Tem o Gol caindo 0,19%, por aí vai, né? Tem muita coisa aqui no nosso mapa. E o dólar, que nesse momento sobe 0,72% aos R$ 5,34. Bom, Hanna, além disso, tem os números de fora do país, né, que você traz pra gente? Pois é, Dani, né, seguindo o ritmo brasileiro, né, tudo no vermelho, mais uma vez combinando com esta blusa que realmente não está dando muita sorte em nenhum tipo de mercado, né, no Brasil e no mundo. Vamos dar uma olhada como é que estão as bolsas na Europa. DAX na Alemanha caindo 0,73%. FTSE no Reino Unido recuando 0,36% e CAC na França com 0,95% de queda. Já nos Estados Unidos também as bolsas seguem caindo, Dow Jones com queda de 0,08%, S&P 500 a mesma coisa, recuo de 0,08% e Nasdaq caindo 0,41%. Vamos ver como é que está o dólar nesse momento. O dólar segue subindo aí com alta de 0,74%, sendo comercializado a R$ 5,34. Já o barril do petróleo Brent está subindo 0,69%, sendo comercializado a $77 o barril. E o petróleo WTI, Dani, segue subindo 0,65%, sendo vendido a $73 o barril, Dani. É isso aí, Hanna. Então vamos agora às notícias internacionais. O Federal Reserve pode encerrar a redução de suas compras de títulos até meados do próximo ano. A informação veio do presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell. Por isso agora a gente vai aos Estados Unidos com a nossa correspondente, Giovanna Locatelli,
que já está aqui com a gente ao vivo. Giovana, eu queria saber de você, existe aí um prazo para esse processo? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Daniel, Hanna, boa tarde a todos que nos acompanham. Quase, Daniel, quase sim. Eu vou explicar. Acabou agorinha há pouco o evento virtual Fed Listens, e neste encontro, Jerome Powell falou brevemente aí das informações sobre a recuperação da economia americana dentro desse contexto da pandemia, né? Ele destacou também que as pessoas com menos recursos, claro, foram as mais afetadas. Ele não quis se aprofundar muito com números e dados, mas uma informação que saiu, que eu consegui receber aqui em primeira mão, é que o Fed está muito satisfeito com a recuperação do mercado de trabalho, que está lenta, porém mostrando aí uma reação. E isso é um determinante para que o Fed inicie a redução da compra de títulos, né, o que deve acontecer em breve. Segundo o Fed, é necessário apenas mais um relatório de trabalho para aí sim decidir a data que começa a colocar em prática a redução da compra de títulos lastreados em hipoteca e títulos do Tesouro. Lembrando que existe uma sugestão que essa redução seja feita em reuniões subsequentes de 15 bilhões em cada reunião, sendo 10 de títulos e 5 de títulos lastreados em hipoteca. E se essa logística aí for aceita, isso deve acontecer, essa conta deve ser fechada aí meados ali depois no segundo semestre, meados de setembro, algo assim. Então a gente está na iminência aí de ter um retorno, uma resposta concreta que o mercado inteiro está esperando sobre quando o Fed vai começar a reduzir a compra de títulos, não é isso? Pois é, e Giovana, mais uma vez, né? Muito boa tarde para você. A incorporadora imobiliária chinesa Evergrande parece ter perdido o prazo para o pagamento de 83 milhões de dólares, 83 milhões e meio de dólares, né, em pagamentos de juros dos seus títulos corporativos a investidores internacionais ontem, né, na quinta-feira. E a Capital Economics avalia que é uma questão de tempo até a empresa entre em default, né? Giovana, como é que está essa situação? Explica um pouquinho para a gente. O mercado já esperava que essa conta não fosse paga, uma vez que a Evergrande já teria que ter pago na segunda-feira uma outra conta, não pagou. Então, essa já era esperado, né? E ela já entrou em situação de default, de inadimplência. E o mercado está aguardando agora esses 30 dias para o próximo prazo de pagamento para ver de que forma a empresa vai se manifestar a respeito desse pagamento, se faz ou não, ou se faz parte dele ou não, né? Isso está preocupando muito o mercado, porque o governo ele interrompeu o processo de ajuda e suporte para incorporadoras, e isso está afetando também incorporadoras menores, né? Que são uma fatia, e representam uma fatia a 15% do mercado. A grande preocupação do mercado é um efeito dominó dentro da economia, uma vez que a Evergrande pegou empréstimos de outros países também, além dela ser a maior incorporadora da China e uma das maiores do mundo. A primeira preocupação vai ser uma reação social, com o desemprego e o desembarque de trabalhadores no mercado de trabalho. Então, inclusive, existe uma sugestão de solução que especialistas e governo estão estudando juntos. Inclusive, o governo contratou especialistas para fazer um diagnóstico aprofundado da Evergrande para ver em que pé está essa situação. E essa sugestão seria pegar os projetos da Evergrande que estão em andamento e tentar distribuir para incorporadoras menores. Isso iria resolver o problema dos compradores de imóveis, né, e dos investidores também, e iria diminuir um pouco o impacto devastador que esse default faria no mercado. Hanna e Daniel, com vocês. Obrigada, Giovana, pela sua participação aqui no nosso BMC Stock, e um ótimo final de semana para você. A gente se encontra na segunda-feira, né, Gil? Até lá. Vamos lá, então, seguindo com informações, 12h55, o diretor de soluções em meios de pagamentos e serviços do Banco do Brasil renunciou ao cargo
Nesta sexta-feira, Edson Rogério da Costa fica até o dia 30 de setembro. O motivo da renúncia não foi informado, mas de acordo com o banco, ele vai ser substituído por Rodrigo Felipe Afonso. Afonso é economista e o atual gerente-geral na unidade de governança de entidades ligadas ao Banco do Brasil. Ele está no banco desde 1992 e já foi diretor executivo da Elo Participações e gerente também executivo na diretoria de finanças e também na unidade de relações com investidores do Banco do Brasil e além de diretor executivo da BB Securities Ásia em Singapura. Dani. E a Suzano Papel e Celulose comunicou nessa manhã a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 25 de outubro para discutir a absorção integral do saldo de prejuízos acumulados no exercício que vai encerrar em 31 de dezembro deste ano, no valor de quase 4 bilhões de reais. A absorção deve ser feita mediante compensação parcial do saldo de lucros acumulados no primeiro semestre deste ano, que totalizava pouco mais de 7 bilhões e 277 milhões de reais, segundo o último balanço. Em fato relevante, a Suzano diz que a absorção integral do saldo de prejuízos acumulados tem como objetivo permitir que a administração da companhia possa analisar e, eventualmente, deliberar a respeito da distribuição de dividendos à conta de lucros acumulados apurados no exercício corrente. Seguindo aqui com mais informações, a Vamos, empresa de locação e concessionária de veículos controlada pela Simpar, precificou a oferta restrita, movimentando cerca de R$1 bilhão. Veja os detalhes na reportagem. O Conselho Administrativo da Vamos aprovou o preço por ação de R$ 16,25 para a oferta pública de distribuição primária de ações com esforços restritos de colocação, de acordo com o fato relevante divulgado pela companhia na noite desta quinta-feira. A oferta restrita consistiu na distribuição primária de 32.079.000 novas ações. A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida de 100%, totalizando 65,5 milhões de novas ações emitidas pela companhia em um montante de R$1 bilhão. Os recursos líquidos da oferta serão destinados para o crescimento orgânico, com a aquisição de caminhões e máquinas. Novas negociações de ações estão previstas para acontecer na próxima segunda-feira, dia 27 de setembro. Os bancos responsáveis pela coordenação da operação são o Banco BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander Brasil, JP Morgan, UBS BB e XP Investimentos. E o CAD emitiu parecer aprovando sem restrições a aquisição de ações da BRF pela Marfrig. Em junho, a processadora de carne bovina elevou a participação na empresa de alimentos BRF para aproximadamente 31,66% por meio de leilão na B3. Quando a última negociação foi anunciada, a Marfrig ressaltou que não pretendia eleger membros para o Conselho de Administração ou exercer influência sobre as atividades da BRF e que não celebrou quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício de direito de voto. E a JSL vai discutir cisão parcial das empresas Rodomeu e Unileste em Assembleia Geral marcada já para o próximo mês. A Sami Facuri já está aqui no estúdio e tem mais detalhes sobre esse assunto pra gente. Boa tarde, Sami. Boa tarde, gente, Hanna, Daniel e a todos que estão nos assistindo hoje. Então, Ana, a JSL, subsidiária da Simpar, convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 15 de outubro, quando seus acionistas irão discutir as cisões parciais da transportadora Rodomeu e da Unileste Transportes. Essas duas empresas são do setor de transporte rodoviário de cargas de alta complexibilidade, como gases e químicos, máquinas e equipamentos agrícolas para a construção civil. Em fato relevante, a JSL também disse que essas cisões não aumentarão o capital e não emitirão novas ações. Serão canceladas 5 milhões de cotas do capital social da Rodomeu e 450 mil da Unileste. Segundo a JSL, o objetivo é a otimização das linhas de negócios das empresas e das suas subsidiárias. Hanna. Obrigada, Sami, pelas suas informações. De nada. Vamos dar uma olhada agora no chat, Dani, ver quem está nos acompanhando
nesta sexta-feira, finalzinho de semana. Quem já está por aqui, olha só. Eu acho que o Sandro Figueiredo já colocou aqui uma mensagem para a Sami, viu? Porque ele colocou, olha ela aí, Daniel Morales. Ah, com certeza é a Sami. É a nossa Sandra. A gente chama de Sandra, mas é Sami, a nossa gente? Sandra Samira. Particular aqui, tá? Quem só a gente aqui na redação consegue entender, né, gente? Cada um tem um nome aqui específico. Logo em seguida, não, antes disso, o Sandro também mandou, cabelo curto, Sami, acho, Sami, tá vendo, Sami? Não lembrou do nome de você, certinho, não. Tá vendo, Sami? Tem também o Helder, que chama a Hanna de professora. De professora, né, gente? É um negócio assim. Então vamos dar o nosso boa tarde então pro pessoal, pro Helder, pro Guilherme Silva, pro Hamilton, o Eduardo Trader, o César Silva, Sandro Figueiredo também, Diogo Soares, Lambert Souza, o Rodman, Wagner Gomes, tem mais aí, né? Tima... Você falou do Rui das Neves? O Rui das Neves já deu boa tarde, Daniel, Hanna, já dando seu boa tarde aqui, nosso grande Rui das Neves. Rui das Neves que hoje no Instagram dele estava todo de terno e gravata, assim, todo nossa, chique. Que chique sexta-feira, né? Sexta-feira a gente se arruma, né? Assim o negócio. Você vê o grande Rui das Neves. O Felipe Guari Alves, parabéns pelo trabalho informativo de vocês. Valeu, Felipe, brigadão. E Dani, o Ângelo Minatel falando aqui, aqui de Floripa, um abraço pro pessoal de Floripa. Bacana. Já coloquem aqui no chat, inclusive, de onde vocês estão nos acompanhando pra gente saber, né, de qual cantinho do Brasil, do mundo, a gente quer saber aqui no BMC Stock. Wagner Gomes, boa tarde. Wilker, Rafael Barata, boa tarde. Não entendi, Claudinho Trader. Boa tarde, tio. Não entendi. Não entendi não. Tudo bem. Tá vendo só, gente? É assim, cadê o Padeiro Trader? Padeiro Trader, estranho, né, Daniel? O Felipe saiu, acho que o Felipe foi almoçar, o Padeiro Trader não mandou mensagem, também né? Não manda. A gente ainda acha que... estranho, a gente ainda vai descobrir se o Padeiro Trader é o nosso grande Felipe Nascimento. Mas vamos lá. Bom, gente, obrigado. Olha, o Rodman mandando melhor canal do mercado financeiro. Valeu. Família Gupi, boa tarde. Wagner, boa tarde, pessoinhas. Obrigado. Quem mais? O Lambert colocou aqui, Lambert Souza, Recife, mas deve ser Recife, né? Quem mais? O Walter Azevedo, São José dos Campos, olha só. O Gabriel de Mato Grosso do Sul. Cleuson, Fabiano, Rio de Janeiro. Norte do Rio Grande do Sul, Tchê. O Rafael falando que o padeiro volta às 3, depois da fornada. Tá vendo? Tá vendo, gente? Quero só saber se tem alguém de Belém do Pará acompanhando aí, lancei o desafio. Por quê? Então. Porque, né, terrinha, né, gente? Terrinha? Quero ver se tem alguém de Belém do Pará aí acompanhando e tal. O EVBA falando, Hanna é a mais linda. Quem disse isso, gente? A mais linda aqui é a Paula Moraes, Débora, Débora Nascimento, Débora Oliveira também, gente. Garantindo a PLR. Exatamente. Chegar nesse nível aí, gente, a Débora lá comandando o telão com maestria, negócio é chique. A Paula, então, gente, que fala maravilhosamente aqui, chegar nesse nível aí, tô bem. Vamos então pro nosso entrevistado, Hanna? Vamos lá, dar continuidade aqui, que esse que é o foco, né? Informação aqui sobre o mercado financeiro. Dani. Vamos lá então, a gente chama agora o Felipe Leão Freitas, especialista em renda variável da Valor Investimentos. Oi Felipe, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, prazer falar contigo. Obrigado, o prazer é nosso aqui. Ô Felipe, em julho e agosto a bolsa ela vem caindo, né? E esse mês a gente teve bastante volatilidade. Quais os fatores que têm direcionado esse humor do mercado nos últimos dias? Existe um risco sistêmico de um possível colapso da incorporadora chinesa Evergrande e isso assusta? Acho que as últimas notícias que vêm impactando a Bolsa são mais notícias de cunho macroeconômico, né? Todas essas incertezas, tanto no âmbito fiscal, com a possibilidade de furar o teto de gastos, com precatórios, agora cenário exterior também, contando com o aumento de riscos por conta da possível calote da Evergrande, e junto também com a retirada, né, dos estímulos do Fed, igual vocês comentaram agora mais cedo também, isso retira um pouquinho de liquidez do mercado, né? Então, a gente vê que o Brasil, como sendo um mercado emergente,
ele fica mais suscetível a esses fatores quando ele vem mais forte, né? Então, se a gente pegar ali desde os últimos 2 meses, a gente está vindo com uma alta de juros por conta de uma inflação um pouquinho acelerada, então o Copom está sempre sinalizando esse aumento da taxa de juros para conter essa inflação. E isso acaba também que afeta as empresas e a Bolsa também, né? Aumento de custos para as empresas às vezes não é repassado para o produto final, então isso aí impacta um pouquinho o balanço dessas empresas, algumas empresas, né? Enquanto o cenário exterior, essa diminuição de liquidez, ele afeta os mercados emergentes, né? Então, se o Fed retira esse estímulo do mercado, o mercado emergente, que é visto como um mercado um pouquinho mais de risco, sofre no curto prazo. Uhum. E Felipe, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo aqui no BMC Stock. E falando agora em relação aos próximos meses, o que o investidor deve esperar? É hora de buscar oportunidades ou o investidor tem que pensar um pouco mais em proteção nesse momento? Acho que o investidor que está em bolsa hoje, ele está sempre procurando por oportunidades, né? É claro que aquele investidor que já tem uma parcela em bolsa, ele procura essa proteção, e proteção pode ser feita de diversas formas, né? Sendo diminuição de portfólio ou compra de proteção via opções, isso depende do estilo do investidor, né? Mas eu costumo até brincar aqui com os colegas que nesse momento mais de volatilidade mais alta é semelhante àquele rapaz que vende capa de chuva no de futebol, né? É sempre mais barato quando o céu está limpo, né? Quando o céu começa a escurecer, fica mais caro. Então, esse tipo de proteção comprada fica um pouco mais caro, né, nesse momento. Mas, ainda assim, eu acho que tem oportunidade no mercado. Se a gente for olhar na visão mais microeconômica, algumas empresas que conseguem incorporar esse aumento de custos e repassar para o consumidor final têm se destacado, né? Nos últimos meses a gente vê ali as empresas de energia, por exemplo, transmissoras que contratos longos conseguem repassar, né? Isso é inflação na veia, eles conseguem se destacar frente a outros setores, né? A gente pode lembrar também da supermercados, atacarejo, que conseguem passar justamente esse aumento de preços para o consumidor final, mas também tem aquelas oportunidades com um cenário contrário, né? O colega mais cedo falou sobre as empresas de varejo, por exemplo, né? Elas são um pouquinho mais impactadas com essa alta de juros no curto prazo por conta da redução do consumo, né? A dificuldade de pegar um crédito um pouco mais barato, né? Agora ele vai encarecendo até o final do ano. Isso retira um pouquinho os holofotes dessas empresas, mas nada que afete a qualidade da gestão dessa empresa, né? Então, quem está procurando por oportunidades, assimetrias mesmo para alocação, é importante ficar de olho sempre naquelas empresas que são beneficiadas, né, no curto prazo, mas de olho naquelas empresas que podem estar sofrendo um pouquinho além do necessário, né, agora. Então, acho que a gente consegue sempre garimpar essas boas empresas, sempre atribuindo essa análise um pouquinho mais longa, né, na seleção dos ativos. Perfeito. Agora, em uma análise geral, Felipe, quais ativos eles performam melhor nesses últimos dias e quais empresas ou setores você deve destacar aí nos próximos meses? Olha, nos próximos meses, acho que sempre a sugestão vai ser acompanhar o viés que vem acontecendo, que seria o aumento da taxa de juros, né? Então, essas empresas que eu comentei, por exemplo, que conseguem repassar esse aumento de preços, elas são mais visadas nesse momento, até porque elas são empresas consideradas defensivas, né? Então, elas conseguem manter uma volatilidade um pouquinho menor, acho que elas são as mais buscadas, né? A gente viu o WEG, por exemplo, performando muito bem nos últimos dias, é uma empresa que é muito visada com aumento de volatilidade, né? As próprias empresas de energia, Taesa, Transmissão Paulista, também são visadas por conta dessa volatilidade um pouco menor nas suas receitas, e também as empresas de atacarejo. Aí eu destaco o Grupo Açaí, por exemplo, que vem tendo uma performance muito boa frente aos pares do setor, né? Isso é importante, porque sempre quando a gente fala setor, a gente tem a especificidade de cada empresa dentro desse setor. Então, algumas se destacam por conta do posicionamento mais técnico. Então, a Açaí vem destacando também no campo positivo. Agora, no campo negativo, o que a gente viu no fechamento dos últimos 30 dias, por exemplo, né? Muita gente fala aí
das empresas de commodities, por exemplo, sendo pressionadas por conta desse controle um pouquinho maior da commodity por parte da China, mas se a gente for olhar mesmo quem mais caiu, a gente enxerga os bancos, a gente enxerga essas empresas de varejo, igual eu comentei, por conta dessa, vamos falar assim, um movimento de risk-off, né? O pessoal sai dessas empresas que têm mais risco para aquelas que apresentam um pouquinho menos de volatilidade nesse curto período. Então, acho que o destaque para quem quer uma alocação para esse segundo semestre seria aquela alocação mais viesada com o cenário econômico que nós estamos vivendo. Apesar dessa incerteza política que traz para a Bolsa um pouquinho mais de volatilidade do que o necessário, mas é sempre olhar o fundamento da empresa. Então, ver aquelas empresas que conseguem criar uma simetria positiva frente aos seus pares ou o momento que a gente está vivendo. Então, eu destaco mais as empresas de atacarejo, energia, né, que acho que vocês vão conseguir uma proteção maior, né, igual a gente comentou, por conta da baixa volatilidade e um desempenho um pouquinho relativo, um pouquinho melhor do que o Ibovespa. Você falou aí do açaí, Felipe, e ela fez aí, estreou na B3 agora em março, após cisão do Grupo Pão de Açúcar, e recebeu 2 indicações de investimentos, né, das corretoras Elite e Guide. Por que chamou bastante atenção dos analistas essa questão do açaí? Acho que a operação do açaí em si, quando ela saiu do Grupo Pão de Açúcar, né, era a operação que dava mais, vamos falar assim, mais receita dentro do balanço. É uma operação que é um atacarejo completo, né? Ele consegue pegar tanto as classes mais baixas quanto as mais altas, e é um negócio que você não sofre muito, falando na visão da empresa, né? Você não sofre com o aumento de custos, né? Se, por exemplo, o farelo de milho está caro, isso impacta mais os frigoríficos, mas no final da conta, na hora que o supermercado está vendendo essa carne, ele consegue repassar esse aumento de preço para o consumidor. Então, acaba que dentro da própria empresa é uma proteção contra a inflação vigente que nós temos. Então, esse tipo de empresa consegue se proteger e acaba que o preço da ação vai seguir os lucros, né? Então, se a empresa consegue fazer uma manutenção dos seus lucros nesse curto prazo, médio prazo, o preço da ação, consequentemente, vai seguir essa capacidade de manutenção de lucros ou talvez até aumentar, né? Então, acho que o mercado tem visto mais nesse curto prazo são esses movimentos um pouquinho mais técnicos que vão te trazer uma segurança, uma proteção, mas também um desempenho relativo um pouquinho melhor. Uhum. E falando agora em relação às ações de varejo que têm sofrido bastante com as quedas, né, da bolsa, o que pode ter desencadeado a venda desses ativos? Vendas do final do ano, Black Friday, promoções podem voltar a reanimar esse setor? Sim, podem sim, porque geralmente o final de ano é um período muito bom, né, para essas empresas de varejo, se a gente for falar empresas de varejo eletrônico, né, então elas se destacaram bem no final do ano passado, nessa fase do ano também, então pode ser que haja essa inversão de fluxo, né, o mercado, igual eu falei, sempre está buscando essa simetria positiva na alocação. Se agora, por exemplo, o pessoal está começando a sair dessas empresas, está sendo um pouquinho castigado, um pouquinho além da conta. Então, esse fluxo retorna para equilibrar aquele patamar de preço, vamos falar assim, justo da ação, né? Mas nessa faixa de preço agora, as empresas têm se destacado. Ouvi mais cedo um colega aqui falando com vocês de Magazine Luiza, Via Varejo, né? Apesar dessa pressão no curto prazo de aumento de juros, são empresas que necessitam de um capital para fazer a manutenção do seu crescimento, né? E ao mesmo tempo esse aumento de juros retira um pouquinho de crédito do mercado, então o consumo de bens diminui um pouco por conta dessa dificuldade de acesso ao crédito. Mas são empresas que são muito robustas, né? Elas têm diversos negócios dentro do seu segmento, né? Além do B2B, B2C, elas conseguem fazer essas vendas continuarem. Então, essas datas, vamos falar assim, mais específicas do ano, são datas que aumentam muito o fluxo dessas empresas, né? E acaba que Black Friday, por exemplo, igual você citou, é uma data que vem de uma cultura americana de consumismo, né? Então, no Brasil, que a gente ainda não engrenou tanto essa data no final do
ano. Agora a gente está vendo até um mês, né, de promoções, por exemplo. Tem empresas que conseguem antecipar a Black Friday para um mês, então sendo descontos progressivos, né? Isso faz com que o balanço da empresa naquele trimestre tenha um fluxo maior, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente tiver um desaquecimento da economia com taxa de juros um pouquinho mais alta, a gente está falando aí de uma taxa de juros fechamento do ano aí com 7,5%, 8%, um pouquinho acima, né, da taxa neutra considerada pelo Banco Central. Isso aí inviabiliza um pouco, porque tem que segurar um pouquinho a inflação, mas no curto prazo ali ele também dificulta o acesso ao crédito, então isso diminui um pouco o consumo. Então, ao mesmo tempo que pode ser uma data que venha gerar um fluxo positivo para essas empresas, pode ser também uma data que vai ocorrer uma divulgação de números abaixo do esperado, por exemplo, né? Então, sempre você ficar ligado ali de como os indicadores dessas empresas estão saindo, né? A gente tem sempre ali as prévias do trimestre, como que a empresa está se posicionando para essas datas, mas eu acho que sim, pode ser uma simetria muito boa para esse tipo de empresa. Ô Felipe, você estava falando aí da Black Friday e eu estava vendo aqui uma informação, acho que é da EBIT Nielsen, que é empresa global de medição e análise de dados, e eles estão falando, né, que as vendas online no país elas cresceram bastante, né, no primeiro semestre, maior semestral em 2 décadas, mas mesmo assim não se espera uma grande Black Friday esse ano. Por que existe alguma... Não sei se não sei a palavra, não sei se é uma vontade, não tem tanto uma esperança de que a Black Friday esse ano aqueça tanto quanto nos anos anteriores, ou você não acredita em nada disso? Eu acho assim, a confiança do consumidor vem entregando resultados cada vez mais positivos, né? A gente teve até, acho que foi, se não me engano, no mês de agosto, uma retração, né, por conta disso. A pandemia está ainda, então a gente vê que ainda tem dificuldades para o negócio do varejo em si pegar tração, mas igual você falou, o varejo online deslanchou ano passado, acho que continua a entregar bons resultados. Eu acho que depende do canal, né? Se o brasileiro, por exemplo, que a gente fala até gerando uma simetria positiva para esse varejo físico, que seria aquela compra por vingança, né? O pessoal está muito tempo em casa, às vezes quer ir no shopping e vai fazer compras porque tem muito tempo que não sai de casa, né? Mas acaba que o varejo eletrônico toma esse lugar também, né? O brasileiro aprendeu a comprar online, né? Então a gente vê ali até as empresas de logística, por exemplo, crescendo muito nesse período. Mas eu acho que a Black Friday pode dar certo se a nossa economia pegar tração, falando assim, em relação à inflação, né? A inflação está vindo muito alta ainda, né? O IPC 15 agora veio com um número levemente superior do que o esperado. Isso aí acho que está no acumulado uns 10% de inflação. Isso pode acabar até que inviabilizar ali o acesso ao crédito, porque se a gente for falar das classes mais baixas, né, classe B e C, são classes que tendem a entrar, procurar esse crédito para fazer o consumo, né? O dinheiro entra e consome. Então isso aí impacta mais, se a gente for olhar essas datas mais festivas, né? Então acho que é um cenário um pouquinho mais nebuloso até o final do ano, né? Não creio que seja o ponto de virada para esse tipo de empresa, mas pode ser uma data que possa impulsionar também o resultado dessas empresas no final do ano. Perfeito. Inclusive, eu separei aqui no nosso gráfico, né, Profit Pro da Nelogica, para a gente dar uma olhada. Na verdade, eu estou... Tá conectando aqui novamente, a internet querendo trollar a gente. Eu separei as empresas do setor de varejo, né? A maior parte dessas que eu peguei aqui estão todas figurando com quedas. Magalu caindo 2,21%, com papel sendo comercializado a R$ 15,52. Via Varejo caindo 2,21%. Também com papel a R$ 8,40. Lojas Renner com queda de 0,65%. C&A
caindo 2,76%, Grupo Soma caindo 1,15%, né? Esses papéis que eu separei para a gente, né, fazer um balanço. Queria, Felipe, que você fizesse um breve panorama sobre o setor, o que o investidor pode esperar para os próximos meses, o setor que vem, né, oscilando bastante, tem dias de forte queda, depois ele volta a subir. A gente viu ele figurando bastante no último mês de agosto também, né, entre as maiores quedas. Queria que você falasse um pouquinho, então, sobre o setor varejista. Aliás, eu posso só acrescentar uma coisa também, Felipe. Aqui no nosso chat do YouTube, o Felipe Nicário fala assim, ó, sempre falo, varejo cai até quando tem previsão de chuva. Quer dizer, por que isso acontece também, né? Acaba que, do ano passado, a gente teve uma pressão muito forte para esse setor por conta da assimetria. Igual eu falei, o mercado sempre busca assimetria positiva para alocação. Então, se o ano passado foi um ano de construção desse canal digital, de vendas online, por exemplo, era um setor que, no Brasil, a gente fica um pouco mais carente, né, que é aquele setor de tecnologia. Então, o brasileiro vai mais para essa alocação. Empresas que conseguem andar mais com o setor digital. Então, no caso, foram essas empresas do setor mais tecnológico, a gente for falar Magazine Luiza, Via Varejo, aí se a gente for entrar BDRs, temos o Mercado Livre, que conseguiu também ampliar sua fatia no mercado brasileiro, e são empresas que estão sempre se preparando, igual eu falei, são empresas de alta capacidade de crescimento e demandam muito capital próprio para isso. Né? Então, se mesmo com um cenário um pouquinho mais nebuloso, igual no chat falaram, né, cai até quando tem previsão de chuva, né? Mas é um setor que consegue entregar uma relação de valorização para o seu investidor muito forte. Tá? Então, é um setor que rendeu muito bem ano passado, esse ano ficou um pouquinho de lado por conta até da forte alta que ela teve no curto prazo, né? Então acaba que essa acomodação de preço aí gera um desconforto para quem é acionista, mas é uma empresa que consegue gerar valor para o seu acionista, por ser um setor que é muito capilarizado, né? Ele consegue entrar dentro da sua casa através do canal digital. Hoje a gente está falando aí de todas as empresas praticamente do varejo eletrônico criando canais omnichannel, né? Aquele super aplicativo. Então isso facilita mais essas vendas no canal digital, e se for comparar também com a abertura de lojas, né? Acho que recentemente a Magazine Luiza, por exemplo, estreou 35 lojas no Rio de Janeiro. Era um mercado que ela não estava tão presente, mas aproveitou a pandemia também para se posicionar, para aproveitar essa reabertura da economia. Então, são empresas que conseguem se posicionar, são empresas um pouquinho assim, de um prazo um pouquinho maior, né? Mas lógico, quando no curto prazo essas empresas começam a se destacar, é um fluxo enorme que segue para elas na Bolsa, né? Por conta dessa qualidade e dessa facilidade de chegar no consumidor final, tanto por meios físicos ou por meios eletrônicos, né? Então, acho assim, sempre na carteira, acho que falaram aí que tinha recomendação de compra, né, para sair. Se você olhar todas essas carteiras recomendadas, tem a presença de um segmento do varejo dentro dele ali, porque é um segmento que vai te gerar um valor dentro do seu portfólio por conta disso, né? Você consegue alcançar esse consumidor final e, consequentemente, você tem bons números, né? Tanto quando a gente está em casa na pandemia, mas quando a reabertura acontecer. Então, é um canal que você consegue atingir de várias formas o consumidor, isso se reverte em lucros para a empresa. Legal, Felipe. Agora, mudando um pouquinho, no primeiro semestre do ano, as commodities, elas puxaram a bolsa. Mas e para os próximos meses? Quais as perspectivas e projeções aí para as commodities? Quais delas e empresas devem se destacar? No curto prazo, a gente está vendo ali o minério de ferro um pouquinho mais pressionado por conta das restrições da China, né? Mas se você for olhar, acho que o etanol é um mercado a se olhar, né? Agora no Brasil, até com essa nova regulação dos distribuidores poderem comprar diretamente do produtor, isso pode afetar outras empresas também, né? Igual distribuidoras, mas no curto prazo acho que siderúrgicas podem ser beneficiadas, por conta até do preço um pouquinho mais recuado do minério, né? Mas recuado que eu falo desde a alta, né? A gente estava negociando a $120 a tonelada, agora está no patamar de 90 e pouquinho. Isso beneficia um pouquinho as siderúrgicas, né? Que foi o caso ali de Usiminas, CSN,
até chegaram a subir essa semana um pouquinho mais forte. Mas no restante, eu acho que é destaque mais para o setor de frigoríficos, né? A gente olha commodity, carne é um commodity, né? Até chamaram a atenção aí que acho que o Goldman Sachs falou que não há carne, né, no mundo, mas é um mercado muito aquecido, né? Então a gente vê as nossas empresas aqui na Bolsa também se destacando por conta do alto preço do boi gordo, por exemplo, né? Então acho que eu vou destacar mais no curto prazo. Siderúrgicas podem andar um pouquinho mais rápido por conta do preço do minério mais baixo, né? Então a produção de aço tende a dar uma alta um pouquinho mais forte, e também o setor de frigoríficos por conta do alto preço do boi gordo. Você falou agora da questão do mercado de carnes. Foi o Morgan Stanley, né, que fez o relatório, mas eles destacam que é o fato de a demanda de proteína animal estar aumentando muito na medida em que canais de food service estão voltando. Isso por causa principalmente do reaquecimento aí do mercado, né? Justamente, se a gente for olhar dentro do Brasil aqui, a Marfrig, por exemplo, ela tem uma operação nos Estados Unidos que é muito forte. E ela está, último trimestre, se eu não me engano, acho que 70% do EBITDA dela responsável foi por conta dessa planta nos Estados Unidos, e justamente por conta do alto volume do food service, né? E é uma cultura, né, americana, né? O americano consome muito junk food, né? E isso beneficia essas empresas que importam a carne para lá. Então, nesse caso, essa alta demanda gera ali um fluxo maior dentro da commodity, né? Então, o boi gordo, por exemplo, tende a ter um preço mais elevado por conta de uma demanda também mais elevada, superior à oferta, né, no médio prazo. Então, assim, essas empresas geram assimetria, né? Então, se a gente for olhar, a JBS tem plantas também ligadas ao mercado de food service, Marfrig também no Brasil, igual eu comentei. Então, são empresas que conseguem se desempenhar um pouquinho melhor do que o relativo ao Ibovespa por conta dessas especificidades no curto prazo. Legal. Ô Felipe, só para a gente chegar já para o final da nossa conversa aqui, você acha que essa questão da Evergrande ela está mexendo muito com o mercado internacional? A gente já viu que eles não pagaram já um dos ativos que eles já tinham que pagar ontem, não pagaram. Você acha que isso vai continuar mexendo com o mercado internacional? Eu acho que tem uma repercussão um pouco maior por conta do tamanho da Evergrande na China, mas vou até roubar aqui um dado que o Will falou mais cedo com vocês aqui. O mercado imobiliário chinês é muito grande, né? Se a gente for olhar o valor da dívida, 300 bilhões de um mercado de 54 trilhões, né, chinês. Então, acho que assim, isso deve ser, igual, semelhante ao que ele falou, deve ser repassado para os governos regionais ali, a incorporadores vão fatiar, né, o segmento imobiliário da Evergrande para outros, para os governos regionais. Então, eu acho assim, um aumento de incerteza global por conta do ambiente chinês, né? A gente está vendo ali uma retração no crescimento da China, lembrando que foi o primeiro país, né, a sofrer com a pandemia, mas também foi o primeiro a retornar e disparar com os indicadores econômicos, né? Então, a China está voltando agora a reviver algum momento de turbulência justamente no momento que o crescimento está travando, né? Então, isso aí também encaixa com outros acontecimentos que a gente vem enxergando com o governo chinês, sendo no controle da demanda do minério de ferro, sendo parando navios no porto para interromper a descarga e, consequentemente, inflar mais, né, a oferta no mercado. Então, isso tudo vem, se a gente for olhar um ambiente mais macro, eu acho que traz mais incerteza, que seria uma possível fragilidade ali de curto prazo no crescimento tão potente que a China mostrou desde o ano passado, né? Mas acho que comparar igual o Evergrande com o Lehman Brothers, por exemplo, eu acho que não chega a esse tamanho por conta do tamanho da Evergrande, né? Igual o Will falou mais cedo, é uma hold, né? Tem vários negócios, um deles é imobiliário.
mas eu acho que não chega a contaminar todo o mercado, talvez contaminar o mercado de crédito privado ali asiático, mas não acho que não tem tanta participação, né, de outros mercados. Então acho que fica mais a luz acesa ali por conta dessa freada um pouquinho no crescimento chinês e uma fragilidade econômica vivida agora do que qualquer impacto do calote assim no mercado internacional. Tá certo. Felipe, eu queria agradecer a sua participação aqui no BMC Stock, mas fica aí o espaço para você dar o seu recado final aqui para a gente aqui no programa. Fica à vontade. Eu agradeço sempre, podem me chamar, sempre um prazer participar aqui com vocês, né? Acho que é um espaço aqui onde o investidor até quer saber coisas objetivas que vão acrescentar no poder de escolha, né? Acho que hoje a gente tem muita informação, acho que o ideal é você selecionar a informação que é precisa, que vai fazer diferença na hora de você decidir o que investir, né? Principalmente falando em bolsa, acho que vocês contribuem muito bem com isso. Beleza, valeu Felipe, obrigado, um abraço para você, até a próxima. Até a próxima. Só lembrando aqui, gente, a gente acabou de falar com o Felipe Leão Freitas, ele é especialista em renda variável da Valor Investimentos. E antes de passar para a Hanna Beltrão, Hanna, agora há pouco, melhor dizendo, a gente estava falando sobre quem é quem, de onde é, quem... Ó, aqui, ó, só lembrar aqui, ó, Luiz Otávio Pimentel, trader. Belém está presente aqui, ó. Tá vendo? Belém presente, Belém gente. presente. Gostei de ver. Ó. Também tem o Daniel Vicente, Curitiba. Tem mais gente aqui, ó. Aqui, ó. Tem, João Luiz Fernandes, Fortaleza. Pra você ver como tem gente. Ó, Dani, tem o Vandrey Vieira, falou assim, ó. Tem Manaus, Amazonas. Ó, Juliana Silotti. Não sou princesa, mas moro em Castelo, Espírito Santo. Boa, legal, Juliana. Ó, Cascavel, Eliseu Cascavel, ó, César Almeida, Joia, Rio Grande do Sul. Isso eu não conheço. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Sim, também, ó. Tá vendo? Todos os cantos. Todos os cantos assim do país gosta. Aqui participando do BMC Stock. Ó, aqui, ó, agora já entrou mais gente. Rafael Corrêa, Fortaleza, Ceará, Diego Paganini, Rio Claro, ó, legal. Carlos Melo, Baixada Santista. Ó, Washington Júnior de Goiânia. Todos os cantos do Brasil, assim que a gente gosta. Teresina, Piauí, o Alessandro Pessoa também. O pessoal tá Altieres, Brasília, seca como deserto. Como deserto, imagina. Legal. Aqui em São Paulo já tá do jeito que tá. Ó, Toledo, Paraná, o Sérgio, bacana, ó. De Fortaleza também o Vanderberg, ó, tá falando que tá aqui desde manhã. Show. Jéssica de Videira, Santa Catarina, Ezequiel de Ourinho, São Paulo. Bacana, muita gente de todos os cantos do país. Valeu, gente, por participar aqui pra gente. Um abraço, Itatinga, legal, da região de Campinas, aí, Júnior França. Valeu, gente. E tem mapa do calor, né, Hanna? Pois é, vamos dar uma olhada nessa sexta-feira, né, Dani? Mais uma vez, o mapa de calor combinando com o meu look do dia. Vamos mostrar então para o nosso telespectador. Primeiro falar de Ibovespa, que está caindo 0,73% aos 113.233 pontos. O índice que abriu aos 114.062 pontos. Chegou a cair, chegou a renovar mínima de 112.504 pontos. E a gente vai acompanhando o índice. E com isso, vou até ampliar aqui a tela. Com isso, a gente consegue ver todo o cenário vermelhinho aqui. Entre as maiores quedas, a gente falou agora há pouco do setor de varejo, Lame 4 caindo 2,63%, Lojas Americanas, Magalu caindo 2,21%, as locadoras também estão caindo, quem mais está por aqui? Uzi Minas também recuando 1,14%, Vale caindo 1% também, Embraer entre as maiores baixas do dia. E quem mais está por aqui? Tá tudo caindo, Dani. Lojas Renner também caindo 0,81%. Entre as altas, tá um pouquinho, chega até no cantinho aqui, né? Não sei se o pessoal consegue até acompanhar. Olha só, Petri 3 caindo 0,87%, BRF caindo não, gente, tá subindo. Petri 3 subindo 0,87%, BRF subindo também, a maior alta do dia com 1,82%. Petri 4 também subindo
60%, e Taesa também figurando, Taesa e Cyrela figurando entre as altas. São no total 1, 2, 3, 4, 5 empresas que estão conseguindo escapar desse telão vermelho, e a gente, é claro, vai acompanhando. Deixa eu tirar aqui por setor. A gente, consegue ver que materiais básicos, setor de siderurgia, figurando bloco juntamente com o setor de varejo, entre as maiores baixas. Quem mais está caindo? Tá tudo caindo, Daniel. A gente, vai sempre de olho. Vamos dar uma olhada como é que tá o dólar nesse momento. O dólar que está subindo 0,57%, sendo comercializado a R$ 5,34. Já o petróleo Brent, subindo 0,91%. Subiu agora de novo, 0,96%, sendo comercializado a quase $78 o barril. Já o petróleo WTI subindo 0,91%, sendo comercializado a $73 o barril. E agora, a gente tem os gráficos do Alex André, que hoje vai falar sobre o mercado asiático e os impactos da Evergrande no Brasil. Fala, Alex! É isso aí, Daniel Morales e Hanna Beltrão. Agora a gente vai falar um pouquinho dos gráficos, do BMC Stock, claro, trazendo as perspectivas tanto do mundo como Estados Unidos, China, e como isso deve impactar o bolso do investidor para você tomar a melhor decisão de investimento, tá? Então, eu separei 10 gráficos, todos os dias eu separo 10 gráficos para a gente colocar aqui na tela e refletir, traduzir esses gráficos e entender como que vai ter um impacto não só no Brasil, mas também no mundo, tá? Então, o primeiro gráfico a gente falou um pouquinho ontem, a gente continua repercutindo, o balanço do Fed, Então, a gente tem aqui o balanço do Fed atingindo 8,49, quase 8, 8,50, 8,5 trilhões de dólares, tá? Então, são 8,49 trilhões de dólares exatamente. Então, ou seja, a gente consegue observar desde a crise de 2008, o balanço do Fed aumentou consideravelmente e vem aumentando desde então. Lembrando que a crise do coronavírus, o Banco Central americano nunca injetou tanto dinheiro quanto agora. A gente está falando de 120 bilhões de dólares todos os meses. E o tapering, ou seja, a parada desses estímulos, deve começar a partir de novembro. Essa é a fala do presidente Jerome Powell, que deve começar a diminuição gradativa do estímulo e os juros deve continuar estáveis por enquanto. Isso até animou os investidores por hora, mas a expectativa do tapering vai continuar aumentando o balanço do Fed, mas com uma velocidade menor do que nós observamos nos meses anteriores, principalmente em 2020. Então a gente está na casa de 8,5 trilhões de dólares quando a gente fala aqui do balanço do Fed. Então esse é o principal ponto que os investidores também olham por esse indicador aqui, esse ponto. Agora, para outro gráfico, a gente vai falar um dado bem interessante, Hoje, os investidores colocam um foco novamente sobre a Evergrande, ou seja, sobre a construtora chinesa, que tem ali representatividade de 2% do PIB, e também em relação ao real estate, de forma geral, tem uma participação muito grande, quando a gente fala sobre o GDP, ou seja, sobre o PIB da China, sobre o setor de real estate, está falando ali de 25%, 30%, ou seja, um mercado muito representativo, até mesmo para os investidores asiáticos, para os investidores chineses. O que realmente, na média, o investidor asiático tem dentro da sua carteira, ou seja, que tem dentro do seu portfólio? O investidor asiático tem em torno de 62% de real estate, de property, ou seja, ele tem ali mais de 60% da sua carteira ligado a real estate. Então tem um fator muito preocupante em relação a curto prazo, realmente se a Evergrande pagou a sua dívida, e isso isso traz um tom de cautela no curto prazo, mas ao mesmo tempo tem uma preocupação no médio e longo prazo, à medida que a composição das carteiras, das famílias chinesas, mais de 60% está ligada a property, real estate. Então, caso tenha um possível alastramento dessa preocupação referente a pagamento de dívidas, pode até mesmo afetar diretamente, de uma forma majoritária, as carteiras, os portfólios das famílias chinesas. Também tem, por outro lado, aqui a parte de equity, a gente tem aqui mais de 11% das famílias chinesas, e também temos cash, ou seja, depósitos de dinheiro, 20%, e também como outros 4%, e uma parte menor como seguros aqui nessa linha azul, uma linha um pouco menor. Agora a gente tem aqui Japão, corresponde a 36% de real estate, Reino Unido 51%, também a gente tem Estados Unidos com 23%, ou seja, o impacto do real estate é muito menor do que na China, e nós temos aqui, claro, os Estados Unidos, o maior mercado de ações no mundo. A gente tem 36% da carteira dos americanos estão ligados a equity, ou seja, ações em investimento em renda variável. Também temos
cash, né, ou seja, dinheiro em torno de 15%, depósitos, a gente tem ali em relação a seguros também a 21%, né? Lembrando que a gente tem aqui Reino Unido liderando com 26%, também como a Austrália 26%. Então esses são os principais pontos por aqui, tá? Agora no próximo gráfico eu estava falando sobre China, né, ou seja, as famílias muito ligadas em relação às suas carteiras com real estate, e aonde deve ser esse impacto de real estate quando a gente pega de earnings, ou seja, revisão de earnings, revisão de lucro para os principais setores da economia chinesa. Tá? Então a gente tem revisões tanto para cima quanto para baixo, tanto para o ano de 2021, nessa linha mais escura, e a linha mais clara no ano de 2022. Quais são os setores que vão ser mais impactados, principalmente em relação para o ano que vem, para esse ano? Real estate, né, também, né, ou seja, real estate está sendo impactado aqui negativamente, o setor de retail, ou seja, de varejo, e também de software, né, ou seja, o setor de tecnologia chinesa. Então a gente tem o maior impacto em referente a esse ano, de 2021, impacto de earnings, e o ano que vem, né, deve ter um impacto menor. Quando a gente fala aqui de real estate, um impacto bem menor comparado a software. Se a gente fala de software na parte de tecnologia, tem uma perda ali que chega a ultrapassar até 50%, tá, de revisão de earnings para 2022 e até mesmo para 2021 é uma perda muito grande. E também o setor de autos, né, principalmente com essa crise de semicondutores, e também temos internet, mídia e telecom e utilities, né, num ranking aqui de maiores perdas de revisão de earnings. Por outro lado, a gente tem, né, revisões para cima, como a gente observa até no mercado americano, a gente vai falar muito, né, eu comentei nos últimos dias o setor de energia, né, ou seja, energy, né, as principais revisões para cima, assim como transportes, mineração, metais e a parte também referente à tech, né, não tecnologia na parte de software, mas na parte também de outra parte de tech que não engloba software. E também bancos, né, na parte de financials também, uma revisão ligeira, né, para cima, ficando ali próximo, né, do 0 a 0, mas com uma revisão positiva tanto para esse ano quanto para o ano que vem, mas liderando principalmente energia e transporte, são os setores que devem apresentar a maior revisão de lucro, né, para cima para 2021, no finalzinho de 2021 agora e para 2022, nos setores que os principais analistas enxergam com valorização para o ano que vem na economia chinesa. Agora no próximo gráfico, acho que é muito interessante esse gráfico, acho que ele traduz muito o impacto da Evergrande aqui no Brasil, né, e também em outros mercados, né? Então, principalmente o Brasil, né, para quem conhece, né, sabe, estamos dentro do índice MSCI Emerging Markets, ou seja, o índice de mercados emergentes, né, do Morgan Stanley, que é uma referência para o mundo todo. O Brasil tem um peso menor nesse índice, a China tem um peso majoritário, né, nesse índice, e a gente pode entender que o Brasil vai ser afetado diretamente, né, com essa crise, essa relação, né, essa preocupação, como posso dizer, com a Evergrande em relação ao mercado de real estate de forma geral. Ou seja, o mercado de real estate da China é imenso, né, é gigante. E qual que deve ser esse impacto aqui no Brasil? Lembrando que também nós somos emergentes. Esse gráfico é muito interessante, tá? A gente compara aqui a correlação com o mercado de real estate, né, as ações de real estate da China, comparado, né, de forma relativa com o MSCI China, desde 2016, ou seja, os retornos desde 2016 com os países, né? Então, o que a gente traduz aqui? Que o Brasil, tanto a África do Sul e a Rússia, tem a menor correlação com as ações, né, de mercado de real estate chinês. Ou seja, por incrível que pareça, a Evergrande tem um menor impacto, né, de correlação, ou seja, o impacto das ações aqui no Brasil é menor, de forma histórica, ou seja, a correlação é menor do que até mesmo, né, a Hungria, a Colômbia, o Chile, a Malásia, a Tailândia, a Indonésia e Filipinas, que tem a maior correlação com as ações. Ou seja, quando a gente fala de correlação, se a Evergrande ela cai muito forte por lá, a tendência, né, que aqui também caia muito forte. Se a correlação é menor, tem essa menor disparidade, ou seja, a ação pode subir por lá e também a gente pode até mesmo cair, ou seja, a correlação é menor, ou seja, não tem ela não anda junto com as ações de real estate chinesas. Então, quanto menor a correlação, né, menor essa relação, né, de retornos que pode acontecer tanto na China que pode refletir aqui no Brasil. Então, por incrível que pareça, Brasil como Coreia, Taiwan, Índia e Turquia, né, a gente está falando aqui dos principais 5 países menos afetados em relação à correlação com o mercado de real estate, né? Ou seja, isso é bom em relação porque o real estate na China está com revisão para baixo, está vendo essa preocupação, mas caso fosse o contrário, né, se a gente observasse ali o mercado de real estate aquecido, né, subindo muito forte, a gente não teria, né, andado na mesma proporção, não teria conseguido aí, grandes ganhos, porque a correlação seria menor do que países como Hungria, Colômbia, Chile, Malásia e Tailândia.
Agora, esse gráfico também é interessante, né? O próprio Marco Saravalli também gosta muito desse gráfico, né? A gente fala aqui em relação a setores do S&P 500, né? Os pesos dos principais setores do índice do S&P 500 desde 1975. Acho que a gente consegue tirar de conclusão aqui, né, que o setor tech, né, como setor de telecom, tem em torno de 39% do índice do S&P 500 atualmente. Lembrando que a gente tem aqui desde da bolha, né, de tecnologia, a gente estava falando que era 33% do índice, né, era tech, né, quando teve aquela bolha nos anos 2000, agora em torno de 28% do índice. Também teve em 1980, né, a bolha de energia, né, Energy Bubble, 26% era a participação, agora a gente está falando de energia 2%. Lembrando, né, que a energia está tendo aí uma revisão para cima, principalmente quando a gente pega em retornos, né, year to date, eu até trouxe esse gráfico, né, recentemente ao longo dessa semana, o índice também do Goldman Sachs, que também lidera até mesmo retornos acima do S&P 500, tá? Mas com representatividade menor de 2%. Como eu disse, né, setor de telecomunicações, 11%, com tech 28%, então somando se dá 39%. Healthcare com 13%, também tem a parte tanto de consumo, né, 12%, 6%. Financials também, lembrando a crise de 2008 era 22% do índice, agora reduziu-se para metade, 11%. Real Estate, 3%, ou seja, a participação muito menor, né, até mesmo em relação do S&P 500, até mesmo nas carteiras das famílias. Como eu comentei no gráfico anterior, o mercado de real estate é muito maior na China do que aqui no Brasil, quando a gente pega nos índices, até mesmo nas carteiras dos principais portfólios das famílias, na média, né, das famílias chinesas comparado às famílias americanas. Tá? Então esses são os principais índices com peso, né, desde 1975 agora, né, para o ano de 2020, 2021, referente os principais pesos que tem ali representatividade no S&P 500. Agora esse gráfico é bem interessante, a gente vai falar a expectativa de inflação, né, do Fed de Nova York. A gente tem uma expectativa de inflação, né, que coloca um alerta ali de 5,17%. Tem até uma exclamação aqui, ou seja, esse alerta de 5,17% está falando que é o dobro da meta, né, do Fed, ou seja, realmente a inflação tem uma expectativa muito alta e não deve, né, diminuir, isso que tem uma preocupação dos mercados, ou seja, o Banco Central americano vem dizendo, né, que a inflação é temporária e deve aí se arrefecer ao longo do tempo, e à medida que vem acontecendo o tapering, né, que pode acontecer o tapering a partir de novembro para frente, a diminuição gradativa dos estímulos, mas a inflação ainda preocupa, essa linha vermelha, inflação, expectativa de inflação para um ano. É também essa linha mais azul, mais clara, a expectativa de inflação para 3 anos, né? Ou seja, olhando para frente, expectativa, de acordo com o Fed de Nova York, está girando em torno de 4%, 3,99%. Ou seja, essa inflação girava ali no ano de 2019, né, em torno ali de 2,5% e 3%, né, em torno de 2019 para 2020, e agora com expectativa para 5%, 5,17%, para daqui a um ano e 3,99%, expectativa de 3 anos. Então, coloca uma preocupação, né, um holofote aqui muito grande, porque até mesmo, como eu disse anteriormente, né, tem o dobro da meta, né, do Fed. Então, o Banco Central americano tem esse desafio que é controlar também a inflação e também esse mandato de pleno emprego, né. Agora, esse gráfico é bem interessante, né, é o fluxo, né, para as ações de varejo, né, a gente traduz aqui porque tem um pico, né, de fluxo desde junho de 2021 e julho. Agora, agosto e setembro, né, vem diminuindo esse fluxo de ações de retail, né, as ações de varejo por lá. Então, é um levantamento feito, né, pela área, né, de quantitativa do JP Morgan, e a gente consegue traduzir que tem ali, né, uma queda de fluxo de ações de varejo e também consegue traduzir ao mesmo tempo como revisão de earnings, como a gente viu na China, como a gente viu aqui também nos Estados Unidos, até mesmo aqui no Brasil a gente consegue colocar como uma pauta aqui, né, ou seja, as ações não performando muito bem, né, ou seja, né, não traduzindo em ganhos, então isso tem um fluxo menor para as ações do setor de varejo nos Estados Unidos, no S&P 500 de forma geral. Tá? Então esse levantamento é muito interessante, a gente conseguiu observar desde de março de 2020, chegando no topo agora em junho, e agora, né, fazendo ali uma queda em referente a fluxo de ações de varejo. Tá? Então, colocando aqui em perspectiva, né, o que nós temos aqui agora em relação esse gráfico da Bloomberg, né, que a gente consegue ver nessa linha mais clara, né, que é referente, né, às treasuries, ou seja, globais, ou seja, né, quando a gente consegue ver todas as treasuries globais aqui plotadas nesse gráfico na linha branca, e nessa linha azul a gente consegue entender no MSCI World Value, ou seja, as ações value, né, do mundo todo, dividido, né, ou seja, como se fosse um long short, com o MSCI World Growth, ou seja, as ações value com as ações
growth. A gente consegue entender, né, basicamente nessa linha de azul claro que as ações velhas, ou seja, as ações ligadas a valor, não estão performando mediante as ações de crescimento, ou seja, as ações de crescimento performando mais, por isso que esse índice está caindo comparado aqui ao histórico. Lembrando também, né, ou seja, quando a gente fala de growth, a gente fala de ações de crescimento, e isso que impulsionou muito o S&P 500, que tem a maior representatividade, principalmente no setor de tecnologia, como a gente comentou anteriormente, junto com o Telecom, dava 39% do índice. Então, por isso que a gente consegue observar, né, com o mercado de value não performando tão bem, e até mesmo que aumentando os rendimentos, né, do Tesouro, né, do mundo todo, nas Treasuries, isso também aumenta também a atratividade, e vem ali, desde julho, agosto, né, superando também patamares que a gente consegue observar desde trás ali, desde 2020, desde setembro, né, outubro, novembro e dezembro de 2020, tá? Então, esses são os principais fatores aqui que a gente consegue entender que ressurge aí em relação ao fator ali que, de acordo com o histórico, né, tem ali um trade para as ações de valor à medida que está ali não performando tão bem referente ao histórico. Agora, nesse gráfico é muito interessante, né, a gente pega, né, o S&P, né, a indústria, né, de S&P, a gente pega todos os setores aqui, o que pode, né, realmente, quando a gente falou de yield, né, ou seja, o yield referente às treasuries, né, ou seja, quais são os setores que vão ser menos impactados, né, pelo título de 10 anos da treasury americana, e qual que deve ser mais sensível e menos sensível, né, ou seja, o mais sensível é o setor de bancos, né, energia e construção, né, engenharia, capital markets, né, trading companies e também distribuidoras, também oil and gas, e também temos aqui road and rail, ou seja, estradas e também ferrovias. Esses são os mais impactados positivamente. Os mais impactados negativamente são os rates, real estate, né, e também elétricos utilities, water utilities, ou seja, utilities de forma geral sendo revisados para baixo, referente quando a gente fala aqui de sensibilidade com título de 10 anos, e também a gente consegue ver aqui também como software, tecnologia, mas de uma forma minoritária, e também a gente tem aqui bebidas, né, beverages, e também químicos também revisados, né, ou seja, com menor sensibilidade, ou seja, com referente ao título de 10 anos, comparado com esse histórico desde 2009 até 2021. Tá? Então esse é o principal gráfico para a gente entender, principalmente se tem a maior revisão a Treasuries, né, de 10 anos para cima, isso é bom para os bancos, né, e também para as construtoras de forma geral, mas não é bom principalmente para o mercado, né, de equity e de real estate, mas é bom também para o setor de energia, por isso que a gente consegue observar mais uma vez, mais um argumento positivo, né, para a primeira parte aqui, né, energy, equipamentos e serviços, ficando em primeiro lugar aqui. Então, mais um argumento para a gente colocar aqui como perspectiva positiva para o setor de energia. Agora, nesse último gráfico, a gente tem aqui uma distribuição normal, né, a gente consegue ver aqui os retornos, né, distribuídos, né, do ETF, do S&P, né, a gente consegue ver os setores, o que tem ali, né, menor representatividade, ou seja, o que tem ali um maior impacto positivo em retorno, a gente consegue observar energia, como eu falei anteriormente, financials. Então, o gráfico que eu passei anterior colabora com essa visão aqui, e também negativamente utility e real estate, como eu falei também no gráfico anterior, ou seja, esse gráfico ele representa muito do gráfico anterior que eu disse quando a gente fala da sensibilidade sobre as treasuries de 10 anos, né, nos Estados Unidos. Por isso que os investidores, né, os analistas olham muito a treasury de 10 anos, que é a referência por lá, e também o mercado de equity, né, que representa pelo S&P. Tem essa correlação, até mesmo pelo PI, né, pelo preço-lucro, plotado nesses dois gráficos aqui, referente à treasury. Tá? Então esse é um outro indicador também que a gente pode trazer ao longo das semanas por aqui no BMC Stock. Mas isso aqui é muito interessante, a gente consegue observar, né, um outperform do financials e energia, também consumo, comunicações, ou seja, a gente falou ali tecnologia e comunicações, né, em torno de 39% do índice, healthcare, né, com 13% do índice, está ali no meio, né, materiais, indústrias e também tecnologia, logo aqui abaixo em referente. Então é muito interessante, a gente consegue ver, né, que a parte verde do gráfico, a gente está falando mais de 80% do S&P, né, está avançando, ou seja, está tendo retornos positivos, e essa linha aqui vermelha, essa parte vermelha aqui, né, da distribuição, a gente consegue observar que está declinando, ou seja, negativo, ou seja, não está outperformando, está underperformando, está com retornos mais baixos. Então esse gráfico a gente consegue entender muito bem sobre a distribuição normal, sobre o ETF do S&P 500, tá bom? Então esses são os principais gráficos aqui, Daniel e Hanna, e sempre para trazer aqui, né, seja, muita informação para você, investidor, tomar a melhor decisão de investimento. Valeu, Alex André, com as informações dos gráficos aqui no BMC Stock.
Continuando aqui com as nossas notícias, os sócios da HB Saúde decidiram vender a segunda maior operadora de saúde de São José do Rio Preto, no interior paulista, para a Hapvida, por 650 milhões de reais. E quem tem as informações é Sami Facuri, ao vivo. Oi, Sami, boa tarde para você. Oi, Daniel, boa tarde. Então, a companhia também estava sendo disputada pela Sul América, mas em assembleia os cotistas decidiram que a proposta do Grupo Cearense seria melhor. Com cerca de 500 sócios, a HB Saúde tem uma carteira de 130 mil clientes e fica atrás apenas da Unimed do Rio Preto. A Hapvida já tinha aumentado a oferta de 450 milhões para 650 milhões de reais e oferecido a consulta por R$ 82. O interesse do Grupo Cearense é aumentar o seu espaço em São Paulo, onde entrou há um pouco mais de 2 anos com a aquisição do Grupo São Francisco, por 5 bilhões de reais. Diferentemente da Sul América, a Hapvida tem uma operação 100% verticalizada com uma rede de hospitais próprios e cerca de 110 mil clientes na região da HB Saúde. Já a Sul América havia elevado o lance para 485 milhões de reais para 563 milhões. Além de oferecer a sua consulta por R$ 87 e garantir que a credenciária dos sócios da HB Saúde e seus filhos duraria mais 20 anos na rede. Hanna. Obrigada, Sami, pelas suas informações. E o índice de confiança do consumidor caiu 6,5 pontos em setembro para 75,3 pontos, menor patamar desde abril deste ano. A informação é do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Em médias móveis trimestrais, o índice caiu 1,9 ponto para 79,8 pontos. Em setembro, houve uma piora tanto na percepção dos consumidores sobre as expectativas em relação aos próximos meses, quanto em relação à situação atual. O índice de situação atual cedeu 1 ponto no mês para 68,8 pontos, menor nível desde maio passado, enquanto o índice de expectativas recuou 9,8 pontos para 81,1 pontos, o menor nível desde abril deste ano, de 2021. Entre os quesitos que medem o grau de satisfação com a situação atual, o indicador que mede a percepção dos consumidores em relação à situação econômica geral apresentou queda de 2,7 pontos em setembro, indo para 74,5 pontos. O quesito que mais influenciou a queda do ICC foi o que mede as perspectivas em relação à situação da economia. O indicador cedeu 14,3 pontos para 97,5 pontos, o menor patamar desde o mês de março, Daniel. É isso aí, Hanna, e parte da indústria de mineração tem sofrido forte aumento nos custos diante da alta nos preços da eletricidade no Brasil. O Instituto Brasileiro de Mineração vê ainda riscos de impactos na produção mineral, caso o cenário se agrave. Vamos ver os detalhes na reportagem. Bom, enfim, não entrou a reportagem, mas enquanto eles vão preparando a reportagem lá para entrar, eu tenho ainda uma informação que o leilão de frequências para o serviço 5G foi marcado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, para 4 de novembro, afirmou agora há pouco o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ele disse isso na conta dele no Twitter. Leilão do 5G aprovado pela Anatel e vai ser realizado no dia 4 de novembro. A análise pela Anatel do edital do leilão havia sido adiada em 13 de setembro, após o pedido de vistas do processo por conselheiro da autarquia. Em reunião extraordinária hoje, a agência liberou o andamento do processo, segundo o ministro. A expectativa do governo era que o leilão fosse realizado em 14 de outubro, depois do pedido de vistas, e a previsão havia se alterado para o dia 24 de outubro. Na semana passada, durante evento do setor, Faria afirmou que São Paulo e algumas outras capitais do país terão redes 5G puras funcionando até o final deste ano e que até julho de 2022
tecnologia em funcionamento. A licitação das frequências, das radiofrequências, será a maior oferta de espectro da história da Anatel. O governo federal estima movimentar cerca de 45 bilhões de reais no leilão. Só lembrando que ficou marcado para o dia 4 de novembro. Bom, vamos lá então, será que nós temos então a reportagem? Só para lembrar aqui que é a reportagem que fala da indústria de mineração, que tem sofrido forte aumento nos custos diante da alta nos preços da eletricidade no Brasil. O Instituto Brasileiro de Mineração vê ainda riscos de impactos na produção mineral caso o cenário se agrave. Vamos conferir então agora na reportagem. Com o Brasil vivendo a pior seca dos últimos 90 anos em reservatórios de hidrelétricas, principal fonte geradora de energia no país, o governo federal tem acionado térmicas mais caras e importações, além de outras medidas que impulsionaram os preços. De acordo com a Reuters, apenas grandes mineradoras como Vale e Anglo American disseram não sentir os impactos mais relevantes em seus custos. O IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, afirmou que o setor tem autogeração ou conta com energia contratada previamente no mercado livre, onde grandes indústrias podem negociar diretamente seu suprimento. Por outro lado, outras empresas do setor mineral tiveram que realizar aquisições extras, mesmo contando com parte de energia de geração própria. O Instituto informou ainda que no caso de empresas que já tiveram que realizar aquisição adicional aos seus contratos, estão enfrentando um aumento muito grande dos custos devido aos altos encargos, tanto estruturais quanto conjunturais. Os impactos que têm sido significativos nos custos de produção das empresas dificilmente são repassados, segundo o IBRAM, já que os preços das commodities são baseados em cotações internacionais, em especial em momentos de incerteza em relação ao cenário. Para enfrentar o cenário, as mineradoras têm realizado um monitoramento diário do setor elétrico e energético para guiar as ações e planos de contingência, além de submeter ao governo planos de redução voluntária de demanda. Já o governo lançou um programa que visa recompensar grandes consumidores que reduzirem seu consumo em horário de maior demanda. É isso aí, e antes de encerrar o BMC Estoque, traz na tela aqui então a Hanna, porque a gente vai dar o nosso tchau aqui pro pessoal no chat. O Rui das Neves dizendo aqui, Alex é rocha, maluco, é isso aí, Rui das Neves. O Carlos Melo também comentando aqui, Wanderson Rodrigues perguntando sobre a Hanna, depois você responde, Hanna. Perguntando, na verdade, se a Sami tem traços orientais, ela é irmã da Hanna. Olha só que luxo, né? A Sami. Eu sou irmã da Hanna? Você é a Hanna, desculpa. Se eu sou irmã da Sami, ai, gente, queria, né? Aquela pele jovem, assim, maravilhosa. Mas, não sou irmã. Ela da é jovem, Sami, gente. Ela é jovem. Gostaria. Olha só. Mandando então o nosso boa tarde pro Helder, o Silver, o Rangel. Boa tarde, jovens. Obrigado. Ô, Dani, e tem gente, a gente pediu pro pessoal mandar, né, de onde eles estão nos acompanhando. Verdade. O Antônio Paulo Pereira comentou lá em cima que tem Japão na área também. Quem mais está participando? Rui das Neves, você é de Saquarema, Rui das Neves. Não sabia não. Ó. Saquarema, Rio de Janeiro. Pois é, ó, pessoal. O Helder aqui brincando do Singapura. Pois é. O Alan é de Goiânia, aqui, o Alan Kastler. O pessoal tá mandando aqui, é assim que a gente gosta. Jaboatão, Pernambuco. Quero só saber se esse pessoal já deu, né, colocou seu joinha lá, já deu like, já compartilhou a nossa programação, né, Dani? A gente tem que pegar no pé aqui, porque o importante é isso, é a gente compartilhar a nossa programação para que mais informação com conteúdo, né, muito bem apurado, o pessoal aqui da redação, não só da TV, mas do portal também, a gente sempre fica em busca das melhores informações, apurando, checando para levar o melhor para os nossos queridos investidores. Né, é isso aí, então dê o seu joinha aqui pra gente e também responde a enquete aqui se você já segue a BMC News no Instagram, @bmc.news, é só seguir lá pra gente. Ó, 50% sim, 50% não sabia que estavam lá. Poxa, só se inscrever, gente, bmc.news. E a gente vai encerrando aqui o BMC Estoque de hoje. Eu fico ainda pro BMC Market, que está começando agora, e a Hanna volta pro business.
Tchau, Hanna, até segunda. Até segunda, Dani. Espero todo mundo às 5h15 no BMC Business. E hoje eu falo com a TC, né, a antiga Traders Club, para a gente conhecer um pouco mais sobre a companhia. Então é isso, Dani. O Dani que segue aqui na programação. Eu encontro então todo mundo ao lado do Dani na segunda-feira. Valeu, Hanna. Beijo para você. Até mais. Tchau, tchau.